Olá, eu sou Maíra Poubel, sou professora de História e a gente vai hoje estudar sobre a crise de 1929. Bom, eu tenho começado sempre com um pequeno resumo do que a gente vai ter pela frente. A gente vai estar falando basicamente dos Estados Unidos, né? O período de esplendor que ele teve e o período de crise, né? Um seguido ao outro. Os Estados Unidos viveram um período de grande prosperidade no pós-guerra. A quebra da Bolsa de Nova York em 29 pôs fim a esse período. Vamos olhar aqui a imagem, tá vendo? Quebrou. Isso também é conhecido às vezes, gente, em prova, em livro, como crack da Bolsa de Nova York. A quebra mesmo, porque a crise dos Estados Unidos tem a ver com essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, dos Estados Unidos. Mas para que isso acontecesse, uma série de outras coisas tiveram início. Vamos ver? Bom, vamos ver agora o final da Primeira Guerra Mundial. O que acontece com o final dessa Primeira Guerra? Vamos lembrar o seguinte: Primeira Guerra Mundial, de um lado a gente tinha Inglaterra, isso basicamente. Do outro a gente tinha Alemanha. A Inglaterra foi aquela que se industrializou primeiro, a Revolução Industrial começou na Inglaterra. A Alemanha depois foi crescendo na indústria e foi disputando o mercado consumidor com a Inglaterra, né? Um monte de outras questões estavam envolvidas, mas porque a gente vai falar agora, basta lembrar isso. De um lado a Alemanha, do outro Inglaterra, a Inglaterra do lado da França, Estados Unidos entram no final, né, quase que para decidir mesmo a guerra, só que o território europeu foi aquele que sofreu com as consequências da guerra. O território americano não sofreu, quase não foi abalado, né? Então, o que acontece na guerra, durante a guerra? A produção que tinha na Europa, principalmente da Inglaterra, da França, mas vamos pegar a Inglaterra, principalmente da Inglaterra, ela fica voltada para a guerra. Então, onde você tinha um parque industrial próspero, que produzia muito, que tinha para onde escoar esses produtos, ficou totalmente desestruturado com a guerra. Vamos ponto a ponto. A Europa, né, ela tem gastos com a guerra que enfraqueceu a economia. Então, todos os gastos que tinha com a guerra era tirado de algum lugar. De onde que era tirada? Do consumo e da produção. A produção diminui, a produção fica voltada para aquele conflito. E a população não tem mais tanto acesso aos produtos. Então o que acontece? Uma retração do consumo. Isso daqui faz com que a guerra sacrificou vidas e desestruturou países envolvidos no conflito. Desestruturou como? Só para vocês terem uma noção, alguns países envolvidos na guerra viu que a sua população masculina perdeu muita coisa. Morreu muito homem em idade ativa. Isso, gente, parece que não, mas atinge diretamente a produção. Porque para trabalhar, para você produzir, você precisa de homens, né? Claro, mulheres também trabalham. Mas vamos pensar na população econômica ativa nesse período, pensando na questão das fábricas. Homens, jovens, morreram. Então o que acontece? Até a produção, o que você precisava para movimentar a produção, entra em declínio. Então a Europa sai da guerra totalmente desestruturada, economicamente, socialmente. E os Estados Unidos, por outro lado, eles começam a fornecer ao mercado mundial os alimentos e produtos industrializados que os países europeus não produzem mais. Então tudo que vinha à Inglaterra, né? A Inglaterra era a grande distribuidora, a Inglaterra era a grande produtora. Ela se desestabiliza. Então o que acontece? Os Estados Unidos ocupam o lugar que era da Inglaterra. Aonde a Inglaterra vendia e por causa da guerra parou de vender, apareceu nos Estados Unidos, eu sou o grande salvador. E aí começou a vender. Uma outra coisa, a economia em plena expansão, com base em bens de consumo, e o parque industrial cresceu e se diversificou. Gente, mas não foi só o parque industrial não, tá? As atividades agropastoris, plantações, tudo foi se desenvolvendo. É aquilo, se você tem um grande líder no mercado e ele enfraquece, alguém sobe, né? Tipo aquela música, de cima sobe, de baixo desce. É isso, Estados Unidos e Europa.
Europa desce, Estados Unidos sobe. Essa é a nova configuração econômica mundial após a Primeira Guerra Mundial. Então, o mundo entre as duas guerras, como é que ficou esse mundo? Alegria e tristeza, né? Desperdício e miséria. Por que alegria e tristeza? Se você pensar nos países que foram assolados pelo conflito, tristeza. Alegria por quê? Os Estados Unidos estavam vivendo uma fase de expansão do consumo, né? A gente vai ver American Way of Life. O que significa isso? Modo de vida americano. O modo de vida americano seria caracterizado por você comprar. E como se o comprar trouxesse alegria. O consumo foi associado à satisfação, à alegria. Você, sabe aquilo? Você é o que você tem. Começa a vir essa mentalidade a partir dos Estados Unidos. Enquanto que na Europa ainda está se vivendo a tristeza pelo fim da guerra, né? Pelas mortes, pelas perdas. Desperdício versus miséria. Por quê? Enquanto você tem uma Europa ainda totalmente desestruturada, desorganizada, sofrendo mesmo com a miséria causada pelo impacto do fim da guerra, você tem nos Estados Unidos a questão do desperdício. Por quê? É comprar e comprar. Não é miséria. Pelo contrário, é comprar cada vez mais, cada vez melhor. Isso que vai fazer com que você seja visto como um bom cidadão americano. Então, antes da guerra, quem eram os devedores? Os Estados Unidos. Os credores, ou seja, aqueles que emprestam, né, eram os países europeus. Quando acaba a guerra, isso se inverte. Os países devedores passam a ser os países europeus e os credores os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos eles começam a investir e emprestar dinheiro para os países europeus conseguirem se reerguer. Os países europeus totalmente desestruturados, então os Estados Unidos, além de venderem os produtos que os europeus não conseguem produzir mais, ainda ajuda, ainda fornece crédito a esses países para eles se reestruturarem. Então você vê que quando acaba o fim da Primeira Guerra, alguns atores até põem que o seguinte: o verdadeiro vencedor da Primeira Guerra foram os Estados Unidos, porque eles que tiveram sua economia cada vez mais em crescente. Então, voltei aqui, muita vontade de falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se desenvolve a sociedade de consumo. O que é essa sociedade de consumo? É isso, é consumir, é comprar, cada vez mais, sabe? Tipo, aquela propaganda do batom, isso denuncia a minha idade, né? Ficava assim, a mãe ficava, compre batom, compre. É isso, a sociedade de consumo é que vai olhar pra você e vai falar assim: você tem que comprar, você só vai ser feliz se você comprar. Isso é sociedade de consumo. É o seguinte, entre 1918 e 1928 tem a expressiva expansão da produção. A produção vai crescendo muito. Se você está comprando, deixa eu produzir mais, vamos produzir. A prosperidade econômica gerou o chamado, mas aí você tem que falar assim bonito, American Way of Life. Modo de vida americano. Esse modo de vida americano é um modo glamouroso, é um modo muito ligado à questão do consumo. São aquelas mulheres pin-up, aquelas mulheres lindas, aquelas mulheres bem produzidas. O comprar te faz uma pessoa melhor, né? Então, o desenvolvimento tecnológico permitiu a produção em larga escala de diversos utensílios domésticos, como fogões, geladeiras, rádios e toca-discos, além da indústria automobilística. Os Estados Unidos chegaram a ser responsáveis por mais de 40% da economia mundial. Você pensa, mundo, 40% de tudo que é produzido no mundo vem dos Estados Unidos. Dá para ter dimensão? Quase a metade de tudo que todo mundo produz foram os Estados Unidos que produziram. Então você entende que esse modo de vida americano é uma forma de você conseguir mesmo com que esses produtos sejam comprados. Porque não adianta só você fazer, não adianta só você ter um parque industrial maravilhoso. Se as pessoas não comprarem, isso não dá lucro nenhum. Então a propaganda como a gente conhece hoje, né? Seguidas propagandas, na rua, outdoor, tudo isso começa dessa época. Por quê? Você tem que de alguma forma
A propaganda, gente, serve para uma coisa. Para você achar que tem necessidade de comprar aquilo que de verdade você não tem tanta necessidade. Então, a partir da propaganda, se você tem, então, Havaianas, vamos pensar Havaianas. Se você conversar com sua avó, por exemplo, vai dizer que a Havaiana só tinha de um modelo, que era ou azul ou preto. E que era considerava coisa assim, de pobre, sabe? Chinelinho. Ninguém queria usar. Hoje não. Hoje, Havaianas todo mundo usa, né? E aí chamam os grandes artistas para fazer propagandas Havaianas. Então as pessoas hoje vão de Havaianas pro shopping, vão de Havaianas. É descolado você usar Havaianas, sabe? Tem vários modelos das Havaianas. Você não quer um par só, você tem vários. Combina com a roupa. Ainda mais aqui no Rio, assim, no Rio fica muito forte a questão de lugar de praia. Acho que qualquer lugar de praia é assim. Ah não, vamos usar um chinelo, uma coisa mais informal. Então as Havaianas começaram a ser artigo que todo mundo quer. Havaianas todo mundo usa. Não é mais uma coisa de segunda. E com isso cresce o preço. Porque antes a Havaiana era baratinha. Você comprava qualquer banca de jornal, mercado. Hoje não. Hoje tem Havaianas custando quase 50 reais. Por quê? É o poder da propaganda. A propaganda está dizendo para você que você tem que usar Havaianas porque é legal, porque é bonito e porque todo mundo usa. Havaianas todo mundo usa. E aqui que começa essa questão da propaganda. Essa questão de dizer para o consumidor, para o cidadão, que ele precisa consumir aquilo. Que é aquilo que vai dar uma satisfação, que aquilo vai trazer felicidade. A felicidade começa a ser atrelada muito pelo que você tem, né? Até porque, né, a pessoa se sente mais feliz viajando em Paris do que olhando para a linha de trem, onde mora. Então, os Estados Unidos, quando eles são donos dessa produção mundial, eles começam a ditar até para os outros países qual é o padrão de consumo. E aí, gente, vem essa prosperidade econômica, né? Então, os Estados Unidos, ó, subiu. Eu botei aqui duas propagandas. Eu falei que a indústria automobilística estava crescendo, se desenvolvendo. Então, sempre você via essa imagem da família americana andando de carro. Sabe? O que a gente pensa hoje como comercial de margarina? São pessoas bonitas, vestindo branco, todas felizes. Isso aqui. Você vê uma família dando tchauzinho, todo mundo bonito, todo mundo feliz. Por quê? Porque tem um carro, né? Desse lado aqui, ó, a criança também apontando para a televisão. Uma inovação. Então a família feliz é aquela família que pode se reunir na sala para ver a televisão. Você vai vendo que as coisas, as questões vão ficando muito atreladas ao que você tem, ao que você vai comprar. Mas vamos lá. A prosperidade econômica eu botei aqui em 3 pontos principais que definem esse auge dos Estados Unidos. Primeiro é o abastecimento interno, né? É o que eu falei, o American Way of Life. Se estimulava no discurso do presidente, nas propagandas, começou a se estimular esse consumo. Então as pessoas consumiam muito. O abastecimento interno era muito forte na questão da venda dos produtos produzidos nos Estados Unidos. Outra coisa, abastecimento dos países europeus atingidos pela guerra. Então esses países europeus que tiveram a sua economia desestruturada, os Estados Unidos começam a vender para eles também. E por fim, os mercados latino-americanos, onde antes era atendido pelos ingleses. Então os ingleses vendiam para os países latino-americanos. Quando para de vender, quem é que entra? Os Estados Unidos. Então vamos recapitular um pouquinho até agora? Acabou a Primeira Guerra, países europeus destruídos, Europa, né, sem prosperidade econômica, os Estados Unidos entram ocupando essa lacuna deixada pelos países europeus. Por quê? Estimula o seu consumo interno, American Way of Life, modo de vida americano. Por quê? Fornecem produtos aos países europeus que foram destruídos. E por fim, porque fornecem produtos a quem antes os países europeus forneciam. Então a gente vai ficar por aqui e a gente continua na próxima videoaula.